Vamos encontrar na Bíblia diversos acontecimentos específicos sobre promessas pelas quais Deus fez, bem como continua a fazer e possa ser que você esteja na expectativa do cumprimento de uma promessa divina em sua vida. O mais difícil com relação às promessas de Deus é exatamente a rota que devemos percorrer entre a promessa feita e o cumprimento dela em nossa vida. Na verdade, não costumamos entender muito bem o processo que vivemos na rota da promessa, para enfim dizer, Deus cumpriu sua promessa em minha vida. É bastante difícil. E por que não dizer que, para muitos, se torna frustrante receber uma promessa e ter que aguardar ela se cumprir. A paciência se esgota, a expectativa é usurpada muitas vezes pelo tempo que passa, quando, na verdade, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, versículo 28. Determinada circunstância em nossa vida pode nos levar a duvidar da promessa que Deus nos fez. Aliás, o verbo duvidar aparece a cada instante no percorrer desta jornada e, se não estivermos seguros, enfraqueceremos na fé e o coração será tomado por uma incredulidade tal, nos impossibilitando de cumprir a rota da promessa em nossa própria vida. Lembremos-nos de Abraão, figura importante e um dos maiores exemplos a ser seguidos pelas preciosas lições que aprendemos com este patriarca da fé em relação às promessas de Deus. Abraão era um homem como qualquer um de nós, mas creu na promessa divina, mesmo sendo tomado de um sentimento de medo e incertezas quanto ao que Deus lhe prometera. Todavia, nunca deixou de acreditar que o Deus que lhe fizera a promessa era poderoso para cumpri-la. Abraão recebeu de Deus a promessa de que ele seria uma grande nação. Olha o que diz a Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e de sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Ainda diz: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Ainda diz: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. A rota da promessa de Abraão se inicia no capítulo 12 do livro de Gênesis, firmado na promessa que Deus lhe fez. Ele creu e saiu da sua terra rumo à terra que Deus lhe fez promessa. Deus confirmou a promessa que a terra seria tomada de sua semente. E no capítulo 13 de Gênesis, após seu sobrinho Ló deixá-lo, o Senhor Deus confirmou dizendo que sua semente seria como o pó da terra, ou seja, incontável. Mas observe que Abraão viveu alguns períodos difíceis em sua jornada. No capítulo 14 do livro de Gênesis, descreve a guerra que ele enfrentou para socorrer seu sobrinho Ló e da alegria e satisfação de conquistar aquela peleja com os seus próprios servos. Mas o capítulo 15 de Gênesis inicia assim: depois destas coisas, ou seja, depois daqueles grandes acontecimentos na jornada de Abraão, Deus se manifesta a ele, dando-lhe uma palavra de ordem: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Com certeza, esta é uma mensagem que qualquer um de nós gostaria de receber
da parte do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Porém, percebe-se que o coração de Abrão estava aflito com base na promessa que Deus lhe havia feito. O tempo se passava e Abrão não via nenhum resquício da promessa se cumprir. Aliás, na expectativa de que Sara, sua mulher, lhe desse um filho, isto não ocorria. Vejamos, então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. O termo semente é usado pelo autor de Gênesis por cerca de 21 vezes neste contexto, pois o termo usado para semente no hebraico é zera, que significa filho, frutífero, fértil, descendência, prole, sementeira. É um substantivo masculino que significa de forma direta descendentes, filhos e posteridade. É um substantivo usado para descrever a semente, isto é, a descendência tanto de pessoas como de animais. Portanto, é claramente conhecido de que Abrão esperava, segundo a promessa, um filho. A afirmativa de que Abrão esperava de Deus é que ele declara abertamente, dizendo: eis que não me tens dado semente. E Abrão tem uma porta de escape quando afirma que o Damasceno Eliezer, escravo nascido em casa, poderia ser seu herdeiro. Mas não era esta promessa feita por Deus a Abrão. Por isto diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículo 4.